caras. Estamos iniciando mais um programa Espiritismo, Evangelho e Educação. Para nós é um motivo de muita alegria e por isso gostaríamos de iniciar endereçando o nosso abraço fraterno, saudoso, a todos vocês ouvintes da Rede Amigo Espírita, a você que se encontra em seu lar, escutando o nosso programa através da rádio web Brasil Espírita de Maceió. Estamos aqui mais uma vez no nosso encontro das quintas-feiras, aonde nos reunimos em torno da doutrina espírita para nos aproximar cada vez mais do Evangelho de Jesus. Por isso, nós vamos iniciar o nosso programa convidando a você a nos acompanhar na oração que abre os nossos trabalhos de uma forma oficial. Portanto, eu os convido nesse momento para que possamos voltar à Palestina nos tempos de Jesus para ouvir dele o enunciado poético na oração dominical. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê sempre, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, à medida em que aprendermos a perdoar a quem nos ofende. Não nos deixeis, Senhor, cairmos novamente em tentações. Livra-nos, Senhor, do mal, pois o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Senhor, suplicamos as tuas bênçãos para o nosso programa, para todos os ouvintes, todos aqueles que nos acompanham nas noites de quinta-feira, neste programa que visa o estudo dos princípios básicos da doutrina, do Evangelho, que tem como meta promover a educação espiritual de todos nós. Assim, que os benfeitores espirituais que se encontram a postos, dedicados na causa do bem, que eles possam encontrar em nossos corações aquele receptáculo preparado para que possa ser depositado a seiva do amor divino. Que possamos ser medicados, tratados em nossas mazelas, que possamos ser elucidados diante das nossas dúvidas, que possamos receber aquele contributo da visita fraterna do nosso amigo espiritual, que encontra nesse momento que nós nos postamos de joelhos em prece, de louvor e agradecimento, aquela ambiência que favorece ao intercâmbio mais claro, mais objetivo. Mas também, Senhor, nós te pedimos que o nosso ambiente de fraternidade cristã possa, pelos contributos sinceros que dimanam de cada coração que aqui adentra, que possamos criar uma rede de esperança, de trabalho, de fé, mas também de amizade. Que as nossas expressões estejam sintonizadas com a excelsa caridade, para que a gente possa atingir a felicidade.
Sê conosco, Senhor, e que o alimento que o teu amor proporciona possa se transformar no sustentáculo imprescindível e eficiente para que todos nós possamos nos agigantar nos planos da manjedoura que determina a nossa ascensão. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Queridos irmãos, amigos, boa noite para todos. Estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo em torno do papel da mente no fenômeno mediúnico. Em nosso programa Espiritismo, Evangelho e Educação. Lembrando que nós estamos trabalhando nesse movimento, no que remonta ao assunto, com o programa da Federação Espírita Brasileira, Estudo Sistematizado da Mediunidade, no módulo 3, na primeira parte, no roteiro 2. E hoje estaremos, portanto, fazendo, dentro da nossa sequência, a terceira parte dos nossos encontros em torno desse assunto. E eu gostaria, de antes de entrar propriamente na apostila, convidá-los para nos acompanhar numa leitura. E ela seria extremamente importante que possamos ter a atenção nesse texto, porque ele efetivamente apresenta para nós aspectos que nos ajudarão a compreender um pouco mais a proposta que envolve essa temática do papel da mente no fenômeno da vida, no fenômeno mediúnico. E nós estaremos trabalhando a leitura a partir do livro Vozes do Grande Além, que foi organizado pelo nosso saudoso amigo Arnaldo Rocha, a partir das reuniões do grupo Meimei, na década de 40, 50, no grupo, nas atividades mediúnicas, que tinham como participante também o nosso querido Chico Xavier. E esse livro, como instruções psicofônicas, Arnaldo reuniu as mensagens que eram ditadas pelos espíritos ou comunicações que vinham através da psicofonia do Chico Xavier e que oferecem para nós lições de um valor extraordinário. A lição é a de número 4, intitulado Reflexão Mental. Antes da leitura da mensagem, Arnaldo Rocha escreveu assim na introdução: Na noite de 7 de julho de 1955, fomos surpreendidos por imenso reconforto, porquanto, pela primeira vez, recolhemos a palavra do Dr. Alberto Seabra, abnegado médium e distinto escritor espiritista que vivera em São Paulo, que nos falou com respeito ao mundo mental. Vamos lá. Quando os instrutores da sabedoria preconizam o estudo, não desejam que o aprendiz se intelectualize em excesso, para a volúpia de humilhar os semelhantes com as cintilações da inteligência. E quando recomendam a meditação, de certo não nos inclinam à ociosidade ou ao êxtase inútil. Referem-se à necessidade de nosso aprimoramento interior para a mais vasta integração com a luz infinita. Porque o reflexo mental vibra em tudo. Nossa alma pode ser comparada a espelho vivo, com qualidades de absorção e exteriorização. Recolhe a força da vida em ondas de sentimento e emite-as em ondas de pensamento.
a se expressarem através de palavras e atitudes, exemplos e fatos. Refletimos assim constantemente uns nos outros. É pelo reflexo mental que se estabelece o fenômeno da afinidade, desde os reinos mais simples da natureza. Vemo-lo nos animais que se acasalam, no mesmo tom de simpatia, tanto quanto nas almas que se reúnem na mesma faixa de entendimento. Quando se consolida a amizade entre um homem e um cão, podemos registrar o reflexo da mente superior da criatura humana sobre a mente fragmentária do ser inferior, que passa então a viver em regime de cativeiro espontâneo, para servir ao dono e condutor, cuja projeção mental exerce sobre ele irresistível fascínio. É desse modo que os espíritos encarnados podem influenciar entidades desencarnadas e vice-versa, provocando obsessões e perturbações, tanto na esfera carnal como além túmulo. As almas que partem podem retratar as que ficam, assim como as almas que ficam podem retratar as que partem. Quando pranteamos a memória de alguém que nos antecede aí no mundo, na viagem da morte, atiramos nesse alguém o gelo de nossas lágrimas, ou o fogo de nossa tortura, conturbando-lhe o coração, toda vez que esse espírito não for suficientemente forte para sobrepor-se ao nosso infortúnio. E quando alguém se ausenta da carne, carreando aflições e pesares procedentes de nossa conduta, arremessará da vida espiritual sobre nossa alma os dardos magnéticos da lembrança infeliz que se conserva a nosso respeito, prejudicando-nos o passo no mundo. Caso não estejamos armados de arrependimento para renovar a situação, criando imagens de harmonia restauradora. Em razão disso, convém meditar nos ideais, aspirações, pessoas e coisas que refletimos. Porque todos nós subordinamos, pelo reflexo mental, ao fenômeno da conexão. Estamos inevitavelmente ligados a tudo o que nos merece amor. Essa lei é inderrogável em todos os planos do universo. Os mundos no espaço refletem os sóis que os atraem, e a célula, quase inabordável no corpo humano, reflete o alimento que lhe garante a vida. Os planetas e os corpúsculos, porém, permanecem escravizados às leis cósmicas e organogenéticas irrevogáveis. O espírito consciente, no entanto, embora submetido às leis que lhe presidem o destino, tem consigo a luz da razão que lhe facultam a escolha. A inteligência humana, encarnada ou desencarnada, pode contribuir, pelo poder da vontade,
na educação ou na reeducação de si própria, selecionando os recursos capazes de lhe favorecerem o aperfeiçoamento. A reflexão mental no homem pode, assim, crescer em amplitude e sublimar-se em beleza, para absorver em si a projeção do pensamento superior. Tudo dependerá de nosso propósito e decisão. Enquanto nos comprazemos com a ignorância ou com a indiferença para com os princípios que nos governam, somos cercados, sem defensiva, por pensamentos de todos os tipos, muitas vezes na forma de monstruosidades e crimes, em quadros vivos que nos assaltam a imaginação, ou em vozes inarticuladas que nos assomam a acústica do espírito, conduzindo-nos aos mais escuros ângulos da sugestão. É por isso que notamos tanta gente ao sabor das circunstâncias, aceitando simultaneamente o bem e o mal, a verdade e a mentira, a esperança e a dúvida, a certeza e a negação, a maneira de folha volante na ventania. Eduquemo-nos, estudando e meditando, para refletir a divina inspiração. Lembremo-nos de que o impulso automático do braço que levanta a lâmina homicida, por ser perfeitamente igual em movimento ao daquele que lhe ergue um livro enobrecedor. A atitude mental, reflitamos, é que faz a diferença. Nosso pensamento tem sede de elevação, a fim de que a nossa existência se eleve. Construamos em nós o equilíbrio e o discernimento. Rendamos culto incessante à bondade e à compreensão. Habitualmente contemplamos, no espelho da alma alheia, a nossa própria imagem. E por esse motivo, recolhemos dos outros o reflexo de nós mesmos, ou então, aquela parte dos outros que se harmoniza com o nosso modo de ser. Não bastam à nossa felicidade aquisições unilaterais de virtude ou valores incompletos. Todos temos fome de plenitude. O desejo é o imã da vida. Desejando, sentimos. E pelo sentimento, nossa alma assimila o que procura e transmite o que recebe. Aprendamos, pois, o querer, ou melhor, aprendamos, pois, a querer o melhor, para refletir o melhor em nossa ascensão para Deus. Obrigado pela paciência, as vibrações que sustentaram a leitura desta página de um valor extraordinário. Nós gostaríamos de, nesse momento, abraçar a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, você que se encontra ao vivo conosco, são 20 horas e 19 minutos, você da Rede Amigo Espírita, amigo da FEAC, que está sintonizado conosco. Que Deus nos abençoe. Deus conosco sempre, como falou
o nosso querido Rosendo, da cidade de Brasília. Seja bem-vindo, Rosendo. E a todos vocês que se encontram no chat. Hoje gostaríamos de abraçar a nossa irmã Geralda, que está participando a primeira vez, ela que se encontra lá no Acre. Muito obrigado, amiga. A lição por si só já diz da sua exponencial presença. Ela foi sugerida por aqueles que nos tutelam como abertura para os nossos trabalhos. E eu gostaria de, antes de entrar na apostila, ler uma ponderação que o Léo de Anápolis está colocando. A benevolência divina nos revela cada dia que podemos nos transmutar em plena luz de amor. Basta buscarmos dentro de nós a essência divina que faz parte de nossa verdadeira natureza. Muito bonito o pensamento. Eu agradeço e vamos lá. A leitura trabalhando a questão da reflexão mental, ela vem abrir para nós o estudo, porque nós precisamos de relacionar o que acabamos por ter trabalhado nos 2 últimos encontros, no que remonta a essa reflexão mental na própria prática mediúnica. Então nós vamos acompanhar a apostila agora e vamos discutir as ponderações que foram inseridas nesse material que vocês encontram na Federação Espírita Brasileira. A mente do espírito comunicante gera ondas mentais, ideias, que poderão ser captadas e conduzidas pelo cérebro do médium aos componentes da reunião mediúnica, sob a forma de palavras grafadas ou verbalizadas, ou ainda de imagens transmitidas pela vidência. Nota-se que o cérebro do médium tem ação bivalente ou bipolar. Capta e transmite ondas mentais de si próprio e de outros espíritos. Então, aqui na prática mediúnica, nós vamos encontrar uma síntese de toda essa palestra que nós lemos do nosso médico do plano espiritual. Ou seja, numa atividade mediúnica, a mente de um espírito comunicante vai gerar as ondas mentais, que nós estudamos na última semana, que na realidade são ideias, que poderão, observem bem o texto, que poderão ser captadas e conduzidas pelo cérebro do médium. Por que poderão? Porque é necessário que haja uma conjugação de esforços e, tecnicamente, uma vinculação nos planos da sintonia, da própria afinidade que vai sendo desenvolvida no esforço da prática mediúnica. O que nós queremos dizer com isso? Que nós podemos ter uma presença de uma entidade espiritual na nossa atividade mediúnica, ou junto de nós mesmos, nos planos do nosso cotidiano, que queira comunicar. Comunicar no seu sentido de trazer uma ideia. Então, a ideia vai chegar para nós como ondas, certo? Que vão ser registradas pelo espelho da nossa alma, que é a nossa mente. Que, obviamente, vai refletir se o médium posicionar esse espelho pelo seu interesse para registrar essa onda. E ela vai ser registrada e vai acionar o sentimento do médium, conforme o texto que nós lemos do livro Vozes do Grande Além. E tocando o sentimento vai efetivamente plasmar a ideia do médium, que na realidade é a tradução do que ele recebeu do mundo exterior. Ou seja, no mundo exterior aqui,
que está sendo representado pela entidade espiritual que quer se comunicar. Se o médium, por exemplo, não se esforça, não se prepara, não abre a ambiência para se vincular, para estabelecer, portanto, essa sintonia, a comunicação vai ficar prejudicada e pode nem acontecer. Sempre que nós tratamos aqui no programa esse assunto, vocês sabem que nós temos uma tendência a trabalhar o fenômeno mediúnico, tanto na prática das reuniões espiritistas, como também trabalhamos o assunto em nível do nosso cotidiano, para que o contexto seja abrangente e possa ser assimilável pelo ouvinte que está chegando na rádio a primeira vez e que, por exemplo, não tem estas informações quanto a uma reunião mediúnica. E aí, para ajudá-los, eu gostaria de dizer que uma reunião mediúnica tem a função de cuidar dos espíritos que estão com dificuldades de adequação à vida terrena ou à vida espiritual, como queira. Uma reunião mediúnica, ela tem um objetivo, não longe de ficar privilegiando um fenômeno para trazer convencimento, para demonstrar a realidade do mundo espiritual, por mais que haja, por consequência, o fenômeno e que também matematicamente vai nos mostrando como que é real, operacional, o mundo espiritual que se intercambia conosco. Não é isso? Então, esse processo acontece no nosso dia a dia. Porque agora, por exemplo, você pode estar recebendo uma visita espiritual. Carlos Alberto, na minha casa não, pelo amor de Deus. Não, então tá bom. Você que está então fazendo a visita. Porque o espírito pode não necessariamente estar na sua casa física, né, na sua ambiência material. Mas você pode procurá-lo, você pode se transportar para uma ambiência, mesmo que fisicamente você permaneça na sua casa. E aí vai acontecer o intercâmbio. Deu aí? Por quê? O intercâmbio se dá pela linha de sintonia entre as mentes. Não é? Ou seja, o espelho, mente é instrumento, mente é atributo do espírito, como a inteligência é atributo da mente. E aí vamos caminhando. Então, o que nós queremos dizer com isso? Que um espírito pode se aproximar para comunicar, mas essa comunicação pode não ser bem sucedida. Se não, portanto, estabelecer esse nível mínimo de uma possibilidade do intercâmbio acontecer. Deu aí? Agora, se o médium está preparado e está procurando se esvaziar, tirar as sujidades, para captar, para registrar o que realmente está chegando, a comunicação vai, portanto, se estabelecer e automaticamente o médium será o intérprete para levar a mensagem para os componentes da reunião. Como o médium pode se tornar o carteiro para entregar a missiva no endereçamento correto. Esse primeiro tópico que está sendo abordado, a mente do espírito comunicante gera ondas mentais, ideias, que poderão ser captadas e conduzidas pelo cérebro do médium aos componentes da reunião mediúnica, sob a forma de palavras grafadas ou verbalizadas, ou ainda de imagens transmitidas pela vidência. Nota-se que o cérebro do médium tem ação bivalente, ou bipolar. Capta e transmite ondas mentais de si próprio e de outros espíritos. Então o texto é bem claro e ele elucida no que remonta a essa técnica. Chega a onda mental que parte de uma mente do comunicante, o médium, portanto, posicionando o espelho da sua mente, que é esta função da mente, ele vai receber e no próprio psiquismo há uma elaboração.
uma decodificação do que está chegando. Isso aciona o médium em nível de sentimento, estabelece-se emoções. O médium não é um robô, um equipamento, um pendrive que eu vou conectar no computador e ele simplesmente vai receber os arquivos que eu estou mandando e depois esse pendrive conectado num outro computador vai... Não, não é assim. Não é um carteiro que recebe a carta e sai entregando a esmo. O carteiro, o médium, é um ser humano que tem efetivamente, que entra efetivamente naquela condição de coparticipar do processo. Existem variações de mediunidade na classificação. Existem médiums de vidência, aquele que vai registrar a onda mental, vai decodificar e isso projeta-se em nível de imagens. O médium fala assim, eu estou vendo um espírito. Aí eu vou fechar os olhos para não ver. Ou vou abrir mais os olhos para ver com... Não é isso. O abrir ou fechar os olhos pode até funcionar psicologicamente para fechar a cortina ou abrir a cortina. Mas não, o médium não está registrando com o aparelho visual do seu corpo físico. Ele estará registrando com os olhos da alma. Ok? E dentro desse processo, ele recebeu a onda mental, que pode chegar trazendo um quadro, um cheiro, um som, um texto, ok? Um discurso, uma tela, uma sonata, e ele, com os seus recursos, decodifica, portanto, e vai efetivamente oferecer, aí sim, na condição do carteiro que está entregando. O que eu quero dizer com isso é que o médium ele não está isento de sentir, de vibrar no processo. E até, diga-se de passagem, os médiums que têm uma atuação mais eficiente são aqueles que mais se interagem dentro de um processo. Eles não ficam simplesmente como técnicos, como um microfone que vai registrar as vibrações aqui, as ondas, e vai retransmitir simplesmente. Não, ele é como se ele se transformasse como é que eu posso dizer? No diretor de uma peça e, ao mesmo tempo, ele participa como o ator que vai incorporar aquele papel e, com a sua habilidade, ele vai transpor, ele vai oferecer para o espectador, que no caso é aquele que está recebendo a mensagem via aos seus condutos benditos. Com isso, nós podemos efetivamente citar com muito carinho e respeito a figura inesquecível de Chico Xavier, porque em todos os movimentos que ele participava como médium, ele se dava como aquela alma que vibrava no processo. Então, um exemplo, se ele estava, quando recebia uma carta de um filho endereçada à sua mãe, passando por dificuldades com relação à perda, ele costumava afirmar, eu jamais fico fora do processo. Eu sinto as dores da mãe, como também participo da saudade do filho e da ânsia de escrever. Enfim, ou naquela condição das entidades sofredoras, ele intercambiava com o próprio sofrimento. O Arnaldo Rocha nos contava que, por exemplo, nessa época lá do Meimei, em Pedro Leopoldo, costumava a entidade se comunicarem através de vários médiuns e, para muito tempo depois, ela vir a ser tratada através do Chico, com identificações que auxiliassem os próprios trabalhadores da reunião a entender o processo. Em alguns casos, o médium, a entidade dizia assim, ai meu Deus, agora comunicando através desse aqui, né, que era o Chico,
agora eu estou me sentindo em casa. Agora eu estou solto, agora sou eu mesmo. Olha que interessante. Porque através dos outros médiuns mais frágeis, com menos experiência, ou sem aquele intercâmbio de sentimento, o espírito se sentia tolhido. É como se ele estivesse ali presente, falando, relatando os seus dramas, mas como que amarrado, distanciado dos seus próprios dramas, se eu posso assim dizer. Então, nós aprendemos muito com Arnaldo nesse sentido, quando ele falava da beleza da mediunidade do Chico, não no seu sentido da abertura dos seus condutos, né? Mas, acima de tudo, pelo nível de sentimento que ele vivenciava. Eu estou sendo indagado por uma ouvinte em qual apostila que nós estamos trabalhando. Eu vou repetir para vocês. Nós estamos com o estudo da mediunidade, curso de iniciação mediúnica. O programa 1, módulo 3, primeira parte, roteiro 2, o papel da mente no fenômeno mediúnico. Agora, eu não posso garantir que a minha edição seja igual a que você tem aí. Então, procure pelo tema que você vai, por certo, encontrar com mais facilidade. Mas se não encontrarem, não vamos ficar presos no texto agora. Depois a gente providencia e vocês estudam em casa, porque senão a gente vai ficar aqui se perdendo na questão das letras. O grande lance aqui do estudo doutrinário evangélico é nos intercambiar, porque costuma ser o conteúdo detalhe. O que é mais importante nesse momento é a gente criar esse foco irradiador, não é? Que parte de nós mesmos, em busca da captação da onda mental que está partindo daqueles que são os legítimos coordenadores do trabalho. Ok? Então, nós estamos falando aqui de Arnaldo Rocha, que foi coordenador das reuniões mediúnicas do Chico lá em Pedro Leopoldo. Não estamos falando do Arnaldo Ramos aqui da nossa sala. Ok? O Arnaldo Rocha desencarnou, já está fazendo aí um período que são quase... tem mais de um ano que ele desencarnou, enfim. Para a gente voltar aqui nas nossas reflexões. Certa feita, houve aqui uma pergunta e eu quase perdi o raciocínio. Vamos voltar. Certa feita, foi atendida uma entidade espiritual que estava em profundo sofrimento. Essa entidade estava presa no tempo. Os dramas dela estavam fixados lá no período da Espanha do século XVI. História ali que aconteceu por volta de entre 1520 e 1550, por aí. Nesse período de 30 anos. Nós não vamos precisar datas porque não é detalhe, que não acrescenta. Mas o que aconteceu? Essa entidade, o sofrimento dela é porque ela estava presa num lugar escuro e se sentia asfixiada, sem oxigênio, num drama muito complicado. Eu não sei se eu nem deveria estar falando isso no ar, mas nós estamos tirando a mediunidade dentro do sacerdócio, como Moisés fez, né? Sem pretensão, para contar isso para o povo. O que aconteceu? E ela começou a ser atendida, porque um espírito está sendo tratado ali na atividade mediúnica, não significa que você vai estar falando que ele desencarnou, você não vai estar falando de doutrina com ele, você vai fazer um atendimento para um coração que precisa de ser ouvido. E se houver possibilidade, a gente encontra alguns recursos para tirar ele daquele painel. Lembram do reflexo mental? Se o reflexo mental é negativo, o indivíduo fica preso. O reflexo mental negativo, ele fica preso.
ele cria a própria enfermidade, ele cria os seus próprios fantasmas. Então, qual que é o papel da terapêutica espírita? É retirá-lo daquele contexto e levá-lo para um movimento que vai definir uma sinergia do bem. Essa entidade se comunicou através de Chico Xavier. E era uma freira. Ela era uma freira que tinha sido... ela estava vivendo processos difíceis dentro do convento, com vinculações complicadas com os sacerdotes, e ela acabou entrando num processo muito, muito delicado, em que ela estava sendo coagida a fazer algumas coisas que ela não aceitava, e ela sabia demais. Então houve um processo que definiu o encarceramento dela. E ela começou a se revoltar, e aí chegaram à conclusão que tinham que levá-la à morte. E o fizeram como? Emparedaram ela. Ou seja, colocaram ela num canto lá do convento e lacraram esse cantinho com a argamassa da época e com pedra. E ela desencarnou nessa situação. Eu estou contando esse caso porque ele mexe muito com a gente. E quando ela foi atendida lá no Grupo Meimei, ela se comunicou através de Chico Xavier. E foi muito interessante porque o Chico, durante uns 4 dias antes da reunião, o Chico mudou completamente o comportamento dele. E Arnaldo foi identificando isso. Ele começou a ficar mais emotivo, ele começou a ficar mais depressivo. Ele entrou num quadro que ficou patente que era um momento muito delicado. E como Arnaldo Rocha foi aprendendo a conviver com a mediunidade do Chico e observando quando ele estava nos transes, né, quando ele estava nas frequências boas ou nas dificuldades, porque isso repercute no dia a dia do médium. Então ele foi como que mudou a sua conduta como amigo do Chico e começou a, de uma certa forma, trabalhar um conteúdo fraterno, como se estivesse fazendo um atendimento fraterno com alguém no centro espírita. Ele estava fazendo com o Chico e também com a entidade, porque ele viu claramente que ali tinha um fator que correlacionava com um atendimento mediúnico que aconteceria em breve, não sabia quando. Enfim, quando o processo desagou na reunião mediúnica, o Arnaldo já estava de alguma forma preparado para fazer aquele atendimento, porque ele já vinha trabalhando isso em detalhes. E foi muito interessante porque o espírito, quando conseguiu pronunciar as primeiras expressões, que não foi fácil, ele disse assim: louvado seja Deus, porque agora eu estou me sentindo como que retirada daquele lugar escuro, aquele lugar asqueroso. E de alguma forma eu sinto que eu estou sendo abraçada por um coração que ama o meu profundamente. E aí o processo foi desenrolando, e etc, etc. Conseguiram atender o espírito. E aí, sem entrar em detalhe, o espírito não falou nada de que a alma que o abraçava era o Chico, era o médium, porque ele não sabia quem era, enfim. Terminada a atividade, eles foram para casa. E quando lá estava, depois do lanche, que a reunião terminava tarde, eles tinham o costume de fazer um lanche com os amigos. Depois, lá pelas tantas, o pessoal ia embora. E o Arnaldo ficava hospedado na casa do Chico. Então o Chico chamou o Arnaldo e disse assim: Naldinho, eu vou te contar uma história, guarda para você. Lá na frente você vai saber a hora de relatar.
Sabe por que a entidade disse que se sentiu profundamente acolhida e amada? Aí o Arnaldo, por quê? É porque os nossos espíritos, fomos profundamente amigos. Como assim, Chico? Eu vou te relatar. Esse drama aconteceu na época da corte de Felipe II de Espanha, quando Chico estava vivendo a personalidade da rainha Joana de Castela, Aragão e Castela. Joana foi filha dos reis católicos, Fernando de Aragão, Isabel de Castela. Os pais já tinham desencarnado, Joana já tinha casado, o marido de Joana, Felipe Hermoso, já tinha também desencarnado, Carlos, filho de Joana, assumiu o trono, também já tinha desencarnado, Joana, já numa condição mais adiantada, viveu, ela foi encarcerada num lar, num castelo na cidade de Tordesilhas. Joana ficou 45 anos subjugada, presa, torturada por injunções políticas, por interesses antes do pai que queria o poder. Depois o marido, que disputava com o pai dela a herdade de Castela, que era com a morte da mãe, Isabel de Castela, Felipe avocava para ele o poder, porque ele tinha casado com a filha, a legítima herdeira. E naquela confusão, os irmãos mais velhos foram desencarnando e houve uma injunção, um interesse de retirar o poder da legítima herdeira, que foi Joana. E aí houve uma trama na corte, uma situação sórdida, em que começaram a definir e espalhar na corte e entre o povo que a rainha era louca. Um dia a gente conta essa história com mais detalhes, porque na realidade ela não era louca. Ela tinha uma mediunidade muito ostensiva, era uma mulher muito avançada para a sua época. E ela tinha alguns surtos, ela tinha dificuldades, como muitos médiuns temos na sociedade. Só que ela não tinha orientação, não sabia como lidar, e tinha também os seus compromissos espirituais que ela precisava de ajustar. Porque a mediunidade, quando destampa e começa a trazer problema, é porque ela precisa de ser trabalhada. Mas a história triste da Joana é que ela foi internada, ela foi trancafiada por 45 anos. E lá nesse período de muito sofrimento, ela conheceu esta companheira, que era uma irmã de caridade. E era uma daquelas amigas que ajudaram muito a rainha, que protegia a rainha, que ajudava com as suas preces, e que de alguma forma a rainha também desenvolveu um profundo amor por ela e um sentimento de gratidão. Observem que interessante esse processo. Nós vamos caminhar aí 500 anos, e aquela irmã estava vivendo as augúrias daquela época, porque a questão do tempo no mundo espiritual é relativa. A rainha já reencarnou várias vezes depois daquela situação, mas aquela entidade não. Aquela irmã permanecia com fixação por conta da revolta, do ódio, de tudo aquilo que acabou ocasionando pelas injunções das circunstâncias que ela acabou, em tese, se tornando vítima. Para vir a ser, queridos amigos, para vir a ser atendida por um sentimento de profundo amor e gratidão por um espírito que foi atendido por ela naquele período. Aí vocês imaginem a beleza do processo. Estava ali o Chico Xavier retribuindo bem. E o espírito não identificou que estava sendo acolhido, atendido por um intermediário
que estava captando as ondas mentais, refletindo-as, decodificando-as e, ao mesmo tempo, trazendo para os membros da reunião mediúnica que acompanhavam o processo, e num movimento que eu poderia até dizer contrário, mas não é contrário, no sentido inverso, ele devolvendo para a entidade todo o seu sentimento de amor, de gratidão, de fraternidade. E aquela reunião que foi pautada por prece, por interesses de auxílio, por sacrifício dos seus componentes, esmero do médium que abria as possibilidades para viver o intercâmbio mediúnico com muita pujança, aquele coração, em tese, foi libertado. Deu aí? Eu queria trazer essa história para vocês, para que a gente não fique apenas num movimento de conversação em torno da mediunidade, dentro de planos assim extremamente científicos, cheio de conceitos, e não entender isso na prática. Mamãe, você, médium de Maria, médium do mais alto, mamãe, quando você está acolhendo o seu filho, quando você está abençoando, mamãe, o seu marido, quando você, mamãe, está cuidando da casa, mamãe, quando você está no escritório, preenchendo o cheque, quando você, mamãe, está aqui prestando atenção no estudo, mamãe, e ao mesmo tempo lembrando deste ou daquele coração e endereçando para ele as bênçãos do legítimo amor fraternal, mamãe, você está sintonizando o seu coração com as hostes superiores em Deus. E você, sintonizada por reflexão mental, você tem a oportunidade de transmitir o amor, não só seu, mas de todos aqueles que estão vibrando pelo teu filho, pelo teu marido, pelo teu patrão, por aqueles que estão na sua família, mamãe. Mediunidade é intermediação do sagrado. Por isso que o símbolo de mediunidade maior que a humanidade tem e terá sempre é a de Jesus, que refletia plenamente o amor de Deus. Eu não vim de mim mesmo, mas vim em nome daquele que me enviou realizar as suas obras. E as obras do Senhor são as obras do amor. Pai, estou contigo. Esteja comigo. Mas que os discípulos também podemos todos estarmos unidos num só sentimento. Com as minhas palavras, eu estou me referindo ao capítulo 17 de João, quando nós vamos encontrar uma das mais belas orações que já foram proferidas na terra. O Senhor Jesus Cristo orando por todos os seus discípulos, por toda a humanidade. Só assim, nesse intercâmbio luz, é que a felicidade há de reinar. Vamos lá de novo. Captado o pensamento do espírito comunicante pelo médium, inicia-se a comunicação mediúnica propriamente dita. O processo dessa comunicação pode sofrer interferência das ondas mentais dos integrantes encarnados do grupo mediúnico
do próprio médium, dos trabalhadores da equipe espiritual e do espírito comunicante. Então, o processo pode ocorrer interferências. Aí, quando vamos falar de interferência, nós somos obrigados a ir no manual da metodologia da prática mediúnica, no que remonta à atividade da terra para o céu. Da terra para o céu. Qual é o manual? Livro dos Médiuns. Segunda obra editada por Allan Kardec. Ou seja, no capítulo que trata das reuniões mediúnicas, Allan Kardec vai falar sobre a importância de desenvolvermos um ser coletivo. A reunião precisa de ter a sua identidade, a sua alma própria. A reunião de várias pessoas precisa de ser desenvolvida numa ambiência harmônica, ajustada. Por isso, nós precisamos de nos voltarmos para a constituição de grupos que possamos, ao longo do tempo, desenvolver nele aspectos de amizade, de respeito, de fraternidade entre os componentes, para que durante o intercâmbio mediúnico não haja problema de solução de continuidade, para que não haja pensamentos que se desviam do propósito da engrenagem que se propõe. Ou seja, nós precisamos de observar quais são os objetivos da tarefa mediúnica, para que todos estejamos voltados para esses objetivos, para que durante a reunião você não permita que os pensamentos divaguem, que estejamos na reunião, corpo presente, mas o espírito está pensando no que está acontecendo em casa. Não é? Que a gente esteja com o pensamento desfocado. Por quê? Quando você tem pensamentos que saem dos objetivos, eles podem promover interferências no próprio fenômeno mediúnico. Nós temos na reunião 3 elementos importantes, como ensina Emmanuel na própria obra Instruções Psicofônicas. O trio essencial. Nós temos o dirigente da reunião, nós temos os médiuns ostensivos e nós temos os médiuns de sustentação, que alguns chamam de médiuns vibracionais. Aqueles que estão na reunião que não têm ostensividade mediúnica, mas estão em prece, procurando dar sustentação para que os atendimentos se façam de uma forma produtiva. Então, nós temos que ajustar em tese esses três encargos. Então, não é o indicado que você forme um grupo mediúnico muito grande, porque, como ensina Kardec, você harmonizar um grupo menor, em tese, é mais simples do que você harmonizar um grupo muito grande. Quanto maior a sintonia, a busca dos objetivos, a fé que vai promover o trabalho, mais resultados nós vamos obter no que remonta aos atendimentos espirituais e aos objetivos que uma reunião se propõe. Nós temos umas reuniões, como eu citei, de tratamento aos espíritos enfermos, que exigem muita decisão, muita vontade, muita perseverança, e esse espírito de grupo, para que uns possam ajudar os outros, porque tem momentos que a reunião se torna uma reunião complicada. Costumamos atender espíritos revoltados, espíritos que precisam de muito carinho, que precisam de muita atenção. E como eu disse, não é reunião para se ficar falando de religião. Você promove uma reunião dessa para escutar uma alma, para dar atenção a um coração que precisa de um coração amigo. Esse é um dos pontos. E, infelizmente, a gente encontra por aí algumas reuniões que os indivíduos, ao invés de ouvir os espíritos, eles que falam. Não tem uma coisa mais desagradável do que você
ir desabafar e, de repente, o outro que vai passar a desabafar em cima do seu problema. Como médium ostensivo, já vivia muitas dificuldades nesse sentido. O espírito está precisando de pôr o drama dele para fora e daqui a pouco o dirigente já está interferindo. Não, peraí, irmão, calma, nós vamos te ajudar, bebe água, toma um caldinho, olha quem está do seu lado. E muitas vezes passa uma sensação que o coordenador, o esclarecedor está querendo dar linha para o espírito, porque ele não está tendo a perspicácia, ele não está abstraindo a essência do processo para, de repente, oferecer o que é o mais importante que a sociedade não nos oferece e que nós não estamos oferecendo para a sociedade. Atenção, carinho, disposição para ouvir. Vamos refletir. O Léo de Anápolis está dizendo, nós sempre colhemos aquilo que plantamos, mas isso não significa que não possamos procurar outro solo para fazer nova plantação e colher os mais lindos frutos que o nosso Pai nos tem a oferecer. Então não se envenene em suas velhas colheitas, colha sempre os seus bons e novos frutos. O nosso Léo hoje está inspirado aí com os pensamentos. Então vamos lá. Quando nós temos... Agora está chegando uma pergunta do Gonçalves. Ele está dizendo assim, quando temos impulso de escrever uma mensagem, no final de uma reunião, sem, entretanto, termos uma exata noção da presença da entidade, podemos considerar como uma manifestação mediúnica? Meu amigo, o primeiro ponto que nós vamos encontrando na prática mediúnica é a lógica de uma reunião que promove o intercâmbio. Qual é a lógica? Um projeto de educação espiritual. Essa é a lógica. Esse é o ponto básico de uma atividade mediúnica. Educação espiritual. Como todas as tarefas da casa espírita. Todas. Se a tarefa não promove educação espiritual, ela não é uma tarefa espírita. Além de promover a educação moral do indivíduo, ela tem que ter a sintonia com a doutrina espírita. Isso é um ponto que eu bato muito dentro do próprio movimento de unificação. Se a sua reunião, se a sua tarefa, ela não tem uma coloração espírita, ela não tem justificativa de existir dentro dos arraiais espiritistas. Ponto. Eu vou dar um exemplo. Muitas vezes tem casas que promovem a campanha do quilo. Em muitas delas, a campanha do quilo ela tem uma conotação assistencial. E os próprios trabalhadores entendem que eles precisam de sair de casa para angariar recurso, porque temos que atender aos sofredores que precisam de alimento. No momento que se encontram, fazem uma prece, sai todo mundo feliz, saltitante, depois voltamos, felizes ou não, chegamos, concluímos, vamos embora. Aí muitas vezes a gente pergunta, mas espera aí, o que vocês fazem? Vocês fazem algum estudo para promover a tarefa? Não. Mas como assim? Vocês não têm nenhum momento de reflexão, vocês não fazem uma análise de uma página evangélica para começar a tarefa, pelo menos? Costumamos, mas muita gente chega atrasado, não fazemos. Então essa tarefa já está toda errada. Porque essa tarefa da campanha do quilo, o real objetivo dela não é angariar recursos de ordem material. É angariar, é apresentar a oportunidade para que nós possamos nos educar quanto espíritos. E quando você sai de manhã, geralmente são as feitas às manhãs aqui no Brasil, né? Levantando cedo, no domingo de manhã, você está fazendo isso porque você é o necessitado. E como necessitado, você precisa de estar num grupo para discutir isso semanalmente, quanto à importância de nos aprimorarmos moralmente.
Então eu estou indo, a tarefa da campanha do quilo, para recolher subsídios para a minha vida prática, sob a luz do Espiritismo. E a campanha do quilo, que vai bater na porta de, na maioria das vezes, pessoas que não são espíritas, ela pode também ser uma forma de divulgação da doutrina espírita. Seja na mensagem que você leva, panfletos, né, com a página do livro e etc., como atrás o endereço do centro, o dia da reunião, mas também com a sua participação, a sua conduta, está fazendo o outro pensar, assim, pô, mas essa turma levanta cedo mesmo. Ah, eles são espíritas, mas eles não falam muito de espiritismo, eles falam, chegam aqui, me desejam paz, agradecem, que Deus abençoe e vão embora. Que até, diga-se de passagem, é uma forma transcendente de divulgar, pela conduta e não pela fala. Então eu quero dizer que, no momento em que nós nos encontramos para fazer uma reunião espírita, nós não podemos esquecer que é uma reunião espírita. Se ela é portas fechadas, o objetivo é estudar doutrina espírita, para trazer a chave que vai oferecer o contributo da nossa libertação espiritual. Agora, os espíritos que estão sendo atendidos, eles precisam, como nós outros, trabalhar numa ambiência de paz, que é o reflexo natural da prática mediúnica. Por isso você não vai falar de doutrina espírita com os espíritos, a não ser que eles perguntem. Existem atividades que o nosso companheiro vai dizer para nós, o que vocês estão fazendo aqui? Então, se uma reunião ela tem o objetivo de ser uma prática mediúnica, essa prática mediúnica é o fundamento que vai estabelecer para nós um ponto de conexão mais objetiva com o mundo espiritual. Então, se você está numa reunião, tem um impulso de escrever, mas você não sabe se tem um espírito ou não, escreva. Se vier a assinatura, ótimo. Se não vier, maravilhoso. Mas você, meu amigo, teve a oportunidade de escrever. Você estava ali usando a sua habilidade. Você estava ali desenvolvendo a sua inspiração, a sua intuição. E amanhã, isso pode se transformar por exemplo, num trabalho mediúnico, psicográfico, mais ostensivo, em que você vai perceber claramente a identidade dos espíritos, você vai ver a característica dos espíritos, mas no início isso não é importante. É lógico que nós vamos estar muito atentos aos médiuns ostensivos, porque eles precisam do acompanhamento para que eles possam se desenrolarem, se desenvolverem, se educarem no mecanismo. Mas comigo, na nossa reunião lá, eu tenho médiuns, os médiuns de sustentação, que em cima da mesa tem lápis, tem papel. Se alguém tiver vontade de escrever, pode escrever. E eu não vou perguntar depois o que escreveu, a não ser que ele queira contar, até para não ficar constrangido. Eu tenho médiuns que passam por exercício mediúnico que escrevem meses e meses e meses e eu nem passo na minha mão. Mas de vez em quando eu falo assim, você gostaria de ler? Quer me passar? Quer que eu avalie? Fica à vontade. É um processo em que o tempo todo eu estou dizendo para os médiuns da reunião que eles não têm que se compararem, porque se eu tenho um médium na nossa reunião, que é um médium de décadas de trabalho, é óbvio, vamos pensar, gente, é óbvio que ele vai estar numa dinâmica de trabalho mais adiantada, porque ele tem mais habilidade, ele está há muitos anos no trabalho. Agora, a habilidade dele vai constranger, vai inibir o que está começando? Só acontece quando você não tem uma ambiência em que o coordenador favoreça essa troca fraterna. Com isso eu quero dizer para você, amigo,
que o ideal, que a sua reunião mediúnica, os médiuns não se encontrem apenas para exercer a mediunidade, mas que todos possamos ter uma tarefa ou outra juntos. Que o coordenador favoreça encontros fraternos, para as pessoas se conhecerem. E também para que os parentes que queiram conhecer a doutrina espírita possam se aproximar. Deu aí? Com isso, um vai conhecendo o outro, você vai vendo as habilidades, o jeito, o trato. Então, como dirigente, você vai aguçando a sua percepção, inclusive, para poder orientar o indivíduo no próprio encaminhamento dele, dentro do trabalho. O médium de sustentação, como a Marilac está questionando no chat, obrigado, Marilac. Sabe o que nós aprendemos com o André Luiz, com o Emmanuel, com o próprio Kardec? Que o médium de sustentação é a figura mais importante da reunião. O médium o mais importante, no seu sentido, didático que a gente quer colocar. Porque pensa alguns que o mais importante é o dirigente. O mais importante é o médium. Ah, eu sou psicógrafo, eu sou psicofônico, eu tenho vidência. Aí fica todo mundo admirado com a ostensividade. E esquece-se. Sabe daquele que entra mudo e costuma sair calado? Aquele que entra ali, que fica ali vibrando o tempo todo pelo sucesso do trabalho do outro. E que não tem nem muito interesse em falar. Quando você vai pedir para comentar ou fazer uma prece, quem quer fazer a prece? A reunião de mocidade era assim. A gente falava assim, quem quer fazer a prece hoje? Aí todo mundo. Ficava o salão inteiro de cabeça baixa, todo mundo escorregando igual o quiabo. É ele. É o amor. É a vibração, é a sustentação, é que dá vida. Deu aí, meu amigo? Eu não sei se eu atendi o que você quis dizer. Agora, costuma o médium de sustentação ter percepções. Eu tenho médium de sustentação que tem evidência. Eu trabalhei com uma médium mais de 10 anos. Ela ficou 10 anos muda na reunião. Ela só conversava comigo. Ela só abria o coração dela comigo. Costumava me ligar depois. A gente saía junto da reunião, aí ela falava isso. E as percepções legítimas, autênticas, batia quadro com quadro. Agora, o que era interessante nela era a performance, porque ela se sentia feliz calada. Não era orgulho em não querer se expor, mas era o jeito dela, e nós respeitávamos isso. E hoje, é muito interessante como é que é a vida, né? Isso me faz até emocionar. Nós somos convidados a mudar de atividade. Nós deixamos a casa espírita que nós trabalhamos. E eu posso dizer porque hoje ela percorre um caminho muito parecido que a gente percorreu. E nós nos intercambiamos até hoje. E eu vejo tanto que foi importante ela ter ficado calada. Não tinha vaidades. E isso foi uma coisa que eu sempre bati. Eu estou falando muito agora no eu, mas não é no campo pessoal. Eu quero que vocês entendam. Eu estou tentando fazer uma adequação com a vivência que nós temos de mediunidade. A experiência que a gente tem aí de quase 30 anos de lidar com médiuns de vários estilos, de classificações mediúnicas das mais contundentes ou menos contundentes. Agora, sabe uma coisa que eu queria dividir com vocês? É que Arnaldo uma vez me disse, e eu estou percebendo isso na prática. Ele falou assim, Beto, eu tenho 60 anos de mediunidade. A maioria dos médiuns que trabalharam comigo ou que eu vi despontar, preste atenção, Beto, ele falava assim, era no jeito dele. Ele batia no meu ombro, preste atenção, ele abaixava o rosto. Quem conheceu o Arnaldo vai ficar até com saudade agora dessa minha fala. Talvez ele esteja até por aí nos inspirando. A maioria dos médiuns que eu vi despontar falharam, desistiram, abandonaram. Seja pela
pela vaidade, pelo interesse, pelo deslumbre, ou pela indiferença, alguns pela rebeldia, outros por não estarem dispostos a seguir Jesus. Porque a caminhada é íngreme, é difícil. E a senha do Evangelho, queridos amigos que estamos estudando junto, a mediunidade. A senha do Evangelho é 10%. De 10 curados por Jesus, os leprosos, apenas um voltou. E Jesus disse para ele: vai e confirma. Não entre na aldeia. Não vai na cidade, não. Vai para casa. Porque se for para a cidade, de repente você se perde, junto com os outros. Vai para a sua casa, volta-se para o seu compromisso, meu amigo, para a sua disciplina. Porque precisa ter fôlego. E o fôlego você vai conquistar só com amor. Só com esperança. Só com paciência. Já que nós falamos do Arnaldo, falamos do Chico, nós vamos falar de Meimei. E nós vamos encerrar o nosso encontro da noite trazendo uma página de Meimei. E eu me comprometo a semana que vem encerrar esse tópico com vocês, porque nós temos mais duas abordagens para fechar essa questão do papel da mente no fenômeno mediúnico. Fica o convite, porque a gente tinha até um projeto de terminar hoje, mas o assunto foi tomando corpo, foi tomando vulto, e ou por invigilância nossa, ou pelo carinho que a espiritualidade tem com todos vocês, nós nos rendemos a esse intercâmbio amigo, fraterno, sem pressa, sem parafuso, sem segmentar. A gente está fazendo nas ondas espontâneas que sua amizade favorece. Do livro Instruções Psicofônicas, organizado pelo Arnaldo Rocha. Quanta saudade, viu, Arnaldo? Arnaldinho querido. Nós vamos ler o texto de número 30, Coração e Cérebro. E com essa leitura a gente vai encerrar os trabalhos da noite. Imaginemos um castelo de prodigiosa beleza, no cimo da montanha, talhado em ouro maciço, ostentando torres de cristal, ameias incrustadas de pérolas e pátios pavimentados de brilhantes, entre ogivas refulgentes, mas sem água que lhe garanta a habitabilidade e alegria. Ao clarão diurno, faísca de cintilações, e à noite, assemelhava-se a santuário sublime vestido de prateada luz. Entretanto, na aridez em que se encrava, reduz-se a solitário retiro, no qual somente as aranhas e as serpes da sombra se amontoam, rebeldes e envenenadas. Eis, porém, que surge um dia em que de fonte oculta aflora no palácio um fio de água humilde. E onde havia abandono aparece o pouso agasalhante, cercado de jardins, substituindo a secura que se enfeitava de pó. Escorpiões e víboras
fogem apressados ante os hinos do trabalho e as vozes das crianças. Temos nesses símbolos o cérebro supermentalizado e o coração regenerador. O raciocínio erguido às culminâncias da cultura, mas sem a compreensão e sem a bondade que fluem do entendimento fraterno, pode ser um espetáculo de grandeza, mas estará distante do progresso e povoado pelos monstros das indagações, esterilizantes ou inúteis. Enriqueçamo-lo, porém, com um manancial do sentimento puro, e a inteligência converter-se-á para nós e para os outros, num templo de sublimação e paz, consolo e esperança. Cultivemos o cérebro sem olvidar o coração. Sentir para saber com amor e saber para sentir com sabedoria. Porque o amor e a sabedoria são as asas dos anjos que se comungam para a glória de Deus. Me permitam sentir para saber com amor e saber para sentir com sabedoria. Porque o amor e a sabedoria são as asas dos anjos que já se comungam à glória de Deus. Nestas colocações ao nível do coração feitas por Meimei, através da alma bondosa de nosso Chico Xavier, diante da presença inestimável do evangelizador Emmanuel, dos amigos espirituais que tutelam esse trabalho, a Rede Amigo Espírita, a Rádio Brasil Espírita, a todos os espíritas que estão lutando para levar a mensagem de paz, aos mentores espirituais que estão com você agora, junto, lado a lado do seu coração, te trazendo conforto e esperança, força de vontade. Em nome de Jesus. De Ismael, mentor espiritual do Brasil, de Maria Santíssima, nossa Augusta Veleira, nós só temos a dizer muito obrigado, meu Deus, pela vida, pela oportunidade, pelo amor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor,